Fala, meus amigos, tudo certo? Mais um vídeo neste canal maravilhoso, mais um vídeo pra gente falar sobre futebol brasileiro, pra gente falar hoje de Santos 2, Chapecoense 2 na Vila Belmiro, um empate que, por incrível que pareça, e por mais absurdo que soe essa frase, é um empate que machuca mais a Chapecoense do que o Santos. O torcedor em si, né, sai do jogo mais carregado, talvez. Quer dizer, acho que é semelhante. Só que a Chapecoense teve o 2-1 à frente e num pênalti que é questionável até demais. O Santos empata o jogo, mas antes de tudo, se inscreve no canal e deixa o like para ajudar a gente, por favor. Se puder, hype o vídeo, se puder, comente, se puder, compartilhe, faça tudo que você puder para ajudar a gente. E vambora. Cara, eu não separei nenhuma imagem exatamente, separei imagens pra gente mostrar no formato de react aqui. Porque, cara, tem um elefante na sala, né, irmão? Que é Neymar Júnior. Obviamente, todo jogo do Santos ele é um elefante na sala, ele é quem a gente tem que falar sobre. Não tem jeito. E, cara, sim, vamos tentar em ordem cronológica, eu acho que seria mais fácil a gente a gente colocar aqui, né? Porque você tem o Santos fazendo 1-0 com o gol do Neymar, aí a Chapecoense empata aí e vira, o que é uma loucura, e aí depois o Santos consegue um empate num pênalti no final do jogo. Aqui, cara. Primeiro, o primeiro gol do Neymar, né? Quando eu coloquei na thumb do vídeo a pergunta, né? Neymar é o problema do Santos? O que eu quis dizer com isso, cara? O sujeito entra em campo hoje, faz um gol no primeiro tempo, o gol do 1-0, o time toma o empate, toma a virada, ele vai e empata o jogo de novo num pênalti. Assim, cara, de verdade. E você assistindo o jogo, o único cara que eu vejo que acompanha o Neymar um pouco, são dois, na verdade. E hoje, um muito apagado, que foi o Gabigol, e o outro é o Gabriel Bontempo. Os dois, para mim, são os únicos caras do elenco do Santos que o Neymar consegue minimamente dialogar tecnicamente. Não, nem tecnicamente, que o Neymar não dialoga com o Messi, irmão, tecnicamente. Né? Pegar a carreira do cara. Tô falando assim, ele dialoga futebolisticamente falando, assim, se entendem em campo. É Gabriel Bontempo e é Gabigol. De resto, são pouquíssimos os caras que ele olha e os caras acompanham o ritmo intelectual dele, praticamente. Mano, é muito difícil dos caras conseguirem acompanhar o Neymar nos pensamentos, etc. Mesmo esse Neymar muito debilitado fisicamente, muito debilitado, enfim, todos os aspectos. Só que, cara, ele faz o primeiro gol e aí a imagem do primeiro gol pra vocês. Cara, é assim, eu vou colocar em tela cheia pra gente poder ver certinho. Vou voltar aqui e dar um mute na narração, com todo respeito. Cara, o Neymar recebe a bola aqui e aí o que eu te falo? E quem devolve essa bola pra ele, eu acho que é o Rolê. Só que, cara, ele dá o passe no meio de dois com a perna ruim, que já é um passe difícil de se dar nesse setor do campo aqui pressionado. E aí ele recebe o passe de volta e o passe vem ruim pra ele, tá? Só que ele arruma o corpo e finaliza bem demais, mano. É de craque, assim, cara. Porque ele recebe a bola, ela já tá pra trás do pé esquerdo dele, só que ele consegue finalizar do mesmo jeito e fazer o gol. É um jogadoraço, assim. E aí ele vai e ele comemora, pô, mano. Isso aqui eu não consigo negar, assim, que eu gosto disso, tá? Eu não consigo esconder que eu. Essas gracinhas do Neymar me agradam, mano. Ah, porque ele tem que responder todo mundo toda hora. Eu entendo esse ponto, mano. Muita gente questiona e reclama, etc. Mas, cara, ele faz o gol e meteu o pokerzinho aqui, velho. Tá ligado? Ele meteu o pokerzinho aqui, mano. Dando as cartinhas no poker. E aí ele pega a bandeira e joga golfe, tá ligado? Tipo assim, mano. Eu não consigo falar que ele tá errado, mano. Eu não consigo falar que ele tá errado. Sacou? Tipo assim, mano. Ah, porque o Neymar, ele toda vez que acontece alguma coisa que dá certo, ele tem que ir lá e responder os haters, os que criticam, os jornalistas e não sei o que. Cara, eu sempre vou falar que ele tá no direito dele, mano. Assim como o jornalista tá no direito de criticar, e às vezes os que não criticam até ficam um pouco errados na história, né, irmão? O Neymar fez o que fez, jogando pôquer lá, e aí foi muito questionado, e pra mim foi questionado exageradamente. Foi exageradamente. Mas o cara que não comentar isso, pra um lado ou pro outro, eu vou achar que ele tá errado, tá? Ele tem que falar sobre. O cara que tá todo dia ao vivo no programa de TV, ele tem que falar sobre isso. Estando de um lado ou estando do outro. O cara que não comenta, ele passa de passador de pano, sacou? E aí, quando os caras comentam mais dando porrada nele do que falando do time do Santos que ganhou de 4-1, e aí ele tá de folga, vai jogar poker, e isso vira um grande problema, desculpa, irmão. Eu acho uma loucura. Você querer cobrar do cara. E aí, pô, sou até engraçado, né, mano? Mas assim, se tu é o Neymar, vamos lá, tu é o Neymar. Tu tá de folga, tu não vai pro jogo. Tu treina de manhã, o jogo é à noite, você não vai pro jogo, o jogo é lá na Venezuela. Tu vai assistir Santos e UCV? Santos e Cent... Como é que é?
Universidade Central da Venezuela. Eu vou jogar meu poker, velho. Desculpa a travada aí da imagem. Eu vou jogar meu poker, mano. Ah, mano, sinto muito. Ah, mas é errado. Ah, tem que acompanhar o beleza, mano. Mas não me peça pra ver Santos. Eu não assisti. Eu não assisti. O Neymar vai ter que ver. Ah, para. Larguei. Se tiver que ver, eu larguei. Beleza? E aí, depois disso. Inclusive, outra coisa que é legal, tá? Que apareceu no jogo de hoje. Que é o nosso famigerado e tão esperado e tão sonegado, mas que finalmente chegou, impedimento semiautomático. A tecnologia, ela chegou, filhão. Samir Chaldi te prometeu, finalmente apareceu. O nosso semiautomático. Pô, que coisa linda, velho. E aí, depois disso, tô aqui no perfil do Out of Contest Brasileirão. Forte abraço. A Chapecoense empata e vira o jogo. Aqui foi o empate, né? O empate foi. Ah, travou. Voltou. Pô, espero não ter travado muito tempo, mano. Me desculpa. Pô, o cara do Out of Contest Brasileirão que fez o trabalho dele pela metade e não deixa eu sugar o trabalho dele aqui, mano. Eu vou ter que pesquisar. Pô, eu achei que ele tinha postado todos, velhão. Pô, você me decepcionou agora, paizão. A Chape empata e vira contra o Santos. É assim, o Datafute, eu confio em você. Datafute, eu confio em você. Vamos lá. Vamos achar o primeiro gol da Chape aqui, o gol de empate da Chape. Aqui, malandro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pô, eu já peço perdão aqui pela falta de estrutura. Mas vamos lá. O gol da Chapecoense, cara, assim, o Santos marca numa passividade impactante, tá? Olha o espaço que ele tem pra trotar pra dentro da área e fazer o gol, cara. Pô, é uma doideira, bicho. É uma doideira, é uma doideira. O Santos marca caminhando e a Chape empata. E a Chape vira na sequência com um gol contra. E aqui, cara, eu não vou ser o mau caráter. Não é mau caratismo, né? Mas assim, eu não vou ficar aqui criticando o moleque da base do Santos, o João Ananias. Porque que acontece, né? O Santos, ele tá numa situação que é a seguinte. Ah, tem que botar os moleques da base. O moleque da base comete um erro, acabou o moleque da base. Volta o Luan Pérez. Aí o Luan Pérez aparece, comete 10 erros. Aí você quer o moleque da base de novo. Assim, eu prefiro, se eu sou um torcedor do Santos, eu prefiro que o moleque da base faça um gol contra do que o Luan Pérez faça um gol contra. Eu prefiro dar mais o próximo jogo é esse moleque titular de novo, porque o João Ananias é bom zagueiro. Então eu não vou ficar aqui, pô, pelo amor de Deus, é uma vergonha. Nossa senhora, olha o gol que tomou o Santos, Jesus. Não, dito isso, feio, né? Feio, fica feio. Porque, cara, você tomar 2 gols em sequência da Chapecoense pelo mesmo setor do campo, mesmo cruzamento pra dentro da área, o mesmo gol. Caraca, velho. E aí eu tenho que ver gente assim, porque o Neymar. Cara, tem tanta coisa pra vocês falarem do Santos, mano. Tem tanta coisa pra vocês citarem do Santos. E aí, pra mim, o mais grave do jogo, grave entre aspas, né? É um lance grave, querendo ou não, que é esse pênaltizinho mequetrefe aqui, bicho, com todo respeito. Pô, não vai me convencer de que isso aqui é pênalti, tá ligado? Não vai me convencer, desculpa. Ó, pô, com todo respeito aqui, vendo a câmera lenta, e a câmera lenta te ajuda. Tipo assim, vários momentos a gente fala, né? Ah, não vê o lance em câmera lenta, porque em câmera lenta tudo é falta. Irmão, no frame a frame não é falta, velho. Tipo assim, não tem como. Uma mão nas costas? É uma mão nas costas. Mas assim, cara, é muito de leve, bicho. É muito de leve se a gente colocar na velocidade normal aqui, mano. Que já tava em câmera lenta, né? Mas, pô, mano, não existe. Eu vou tentar acelerar aqui, pra gente ver na câmera normal. Se fica a câmera normal. Ó. Pô, cara, não pode ser, não. Isso aqui não pode ser pênalti, mano. De verdade. A gente vem de uma Copa do Mundo. E aí, pô, eu tenho que dar voz a gente, que eu não gosto. Que fica no Twitter, na rede social, falando assim, ai, vamos ter que voltar pro Brasileirão. É só jogo ruim. Brasileirão é uma delícia, velho. Brasileirão é uma coisa maravilhosa. Assistir Santos e Chape, assistir o Vasco e Mirassol que vai ter, assistir Inter e Cap, assistir qualquer coisa. É uma delícia. O brasileiro é bom demais. Só que aí eu tenho que dar voz a essas pessoas porque a célebre frase, né? Na Copa do Mundo isso não era nada, pô.
Na Copa do Mundo, só negaram os pênaltis absurdos. Tipo assim, que no futebol brasileiro marcariam 10 vezes o mesmo pênalti no jogo. E na... Ô, travei 3 vezes a câmera durante o vídeo, hein, cara. É assim, inacreditável. Mas vamos lá. Cara, e aí a gente volta pro futebol brasileiro, tentando, né? Vou defender o futebol brasileiro. Não, pô, jogo bom pra lá, jogo bom pra cá. E aí o juizão me dá um pênalti desse. E ele tá. E aí o VAR acerta. Porque até quando o VAR acerta, dá errado. Porque o VAR acertou em não chamar o árbitro. Porque o árbitro tá aqui pro lance. O lance tá aqui, ó, na frente dele, assim, ó. Pumba, ele viu. Só que ele viu e deu. Ele não pode dar esse pênalti, mano. Ele não pode dar esse pênalti. Só que aí, né? O problema do Santos foi lá. E é caixa, velho. Ele é o Neymar Júnior, tá ligado? Tipo assim. Pô, ele joga poker, ele vai lá e bate mais um e faz o gol. Tipo assim, beleza, forte abraço. E cara, pô, é. Assim, respondendo a pergunta da Thumb, né? E do título. O Neymar é o problema do Santos? É claro que não. O Neymar causa problemas ao Santos? Talvez. O Santos tem uma dívida de 90 milhões com o Neymar. Só que aí é o que tá. Não é o Neymar que causa esse problema. O Neymar não apontou arma para ninguém para assinarem esse contrato. O Santos causa problemas através de Neymar. O Santos se colocou numa dívida de 90 milhões de reais com o Neymar. O Santos se colocou numa situação de subserviência com o Neymar, a ponto de que um contrato que existia, de que se o Marcelo Teixeira não fosse eleito, a dívida seria executada na hora para o próximo presidente, para ter que pagar 90 milhões de reais à vista. E se não pagasse, uma das garantias do pagamento dessa dívida era o CT da base do Santos. O Santos se colocou nessa situação. O Santos olhou pro Neymar e falou: faz o que você quiser, tá ligado? Não foi o Neymar que colocou o Santos embaixo do braço e fez o que quis, tá ligado? E criou essa dívida do além. Não, mano. O Santos pagava 21 milhões de reais por mês pro Neymar. Então, assim, cara, entenda de uma vez por todas, a gente fala isso com todos os jogadores. Ah, ninguém apontou arma na cabeça da diretoria. Ele não obrigou ninguém a contratar ele. Só que ao mesmo tempo a gente trata como se ele tivesse feito isso, tá ligado? A gente fala isso por 30 segundos, a gente dá esse disclaimer e depois disso a gente desce a lenha no jogador. Porque, ele recebe muito. Irmão, ele receber muito é uma coisa. Ele jogar mal é outra. Tipo assim, você tem que reclamar com a sua diretoria do seu clube. Quando a diretoria do seu clube paga 700 mil reais pelo Alejandro, centroavante do Inter, que tá quebrando a bola, o Pedro Raul no Corinthians, o Cabadeiro no Santos, o Lautaro Dias, que tava no Santos, esse tipo de cara, você tem que cobrar a diretoria do teu clube, não o jogador, pelo salário que ele recebe. Você tem que cobrar ele pelo desempenho que ele tem, independente do salário. Entendeu? Então, assim, o Neymar, todas as vezes que ele entrou em campo pelo Santos, todas também não, ele fez jogos ruins. Mas, na maioria das vezes, ele teve lá botando a cara e chamando o jogo e tentando, com um time horrível do lado dele. E esse time do Santos, o titular que entrou hoje, é menos pior do que o Santos que o Neymar teve ano passado, por exemplo, que alguns jogadores melhoraram. Só que o Roleiser, que fica escanteado nas críticas, porque você tem o Neymar e o Gabigol para falar. Só que o Roleiser não faz nada demais. O Barreal é um dos poucos que ainda rende bastante, só que ainda assim, tecnicamente, às vezes falta um pouco. O Gabigol tá fazendo a melhor temporada dele com a camisa do Santos, né? Tipo assim, das outras que ele teve pelo Santos não foram tão boas quanto essa. Tá jogando muito bem. Mas aí a gente. Quem fala de Santos prefere falar mal do Neymar exageradamente do que bem do Gabigol, proporcionalmente ao que ele tem feito. Entendeu? E aí vira uma parada desbalanceada, tá ligado? Você prefere não falar do Gabriel Bontempo, que é um jogadoraço que o Santos tem na base, que surge da base, né? Que tá fazendo um ano excelente pelo profissional e que recebeu a camisa 8 agora. E acho que essa entrega da camisa 8 foi um pouco de também, vamos dar holofote pra quem merece, pra quem tá fazendo por onde. Mas prefere falar do pôquer do Neymar. Tipo assim, se perdem as pautas, tá ligado? Era isso que eu tinha pra falar hoje. O Santos empata com a Chape e o Santos vive uma crise sensacional. É impressionante o que acontece no Santos. Parecia, dado o momento hoje, se não sai aquele pênalti, era um pouco claro que o Santos não ia empatar o jogo sem o pênalti, né? Óbvio, óbvio, o Santos não consegue criar. Mas o Neymar, inclusive, quando ele faz o gol, é uma troca de passes do Santos sem cruzamento, sem chuveiro, sem nada. Só bola no pé, e a bola chega nele numa situação de 1 contra 2, ele acha o passe no meio dos dois, sai, recebe, faz o gol. Ele faz o gol
comemora, zoa todo mundo lá, vira pro time dele e fala: é simples, jogar. E ele fica assim, ó, é só jogar, vamos ficar com a bola, vamos trabalhar. Porque o Santos tem jogadores de qualidade, só que não consegue. Tem Roleiser, tem Barreal, tem Gabigol, tem Bom Tempo, tem Neymar do meio pra frente, só que não consegue fazer nada. E aí o Neymar fica sobrecarregado. É isso, minha família. Santos 2, Chapecoense 2. Se inscreve no canal, deixa o like aí pra ajudar a gente. Futebol todos os dias por aqui. Muito conteúdo. Ontem saíram 3 vídeos. LeBron James no Sixers, André e Breno Bidon no Corinthians e qualquer outro. Danilo do Botafogo que não foi pro Palmeiras, ficou no Botafogo. É isso. Se inscreve aí, deixa o like, faz tudo e tamo junto. Forte abraço e é nóis aí. Tamo junto. Nossa, falei 10, tamo junto.